Olá, cirurgião dentista. Olha só, você já conhece as indicações e as técnicas do All-on-4, tá? Hoje eu quero passar rapidamente para você os cuidados que você deve ter quando você vai fazer o All-on-4 Standard. Já conhecemos então o All-on-4 Standard, o híbrido e o zigoma, tá? O All-on-4 Standard são dois implantes convencionais axiais e dois implantes convencionais inclinados. O All-on-4 híbrido são dois zigomáticos, dois tradicionais. E o On4 zigoma seriam todos os implantes zigomáticos. Pois bem, o conceito, então, eu tirei esse slide do site da Nobel, né? O conceito de All-on-4, como que a gente trata o All-on-4? Então, o All-on-4 ele é uma solução econômica, sem dúvida, né? E sem enxertos, que a gente disponibiliza para o nosso paciente uma prótese fixa, né? No dia da cirurgia, ou 3 dias da cirurgia, 7 dias, depende da região que você está atuando, certo? Muito bem. As características dela, então, incluem uma reabilitação total com apenas 4 implantes, sendo 2 anteriores retos e 2 posteriores inclinados. A gente faz uma função imediata, ou seja, a gente pode fixar essa provisória, tá? Em pacientes que estão aptos à carga imediata. E o procedimento, então, é sem enxerto. A gente vai usar a ancoragem do osso do paciente, o pilar canino desse paciente, e a gente já sabe como que a gente vai explorar, por exemplo, em uma maxila ou em uma mandíbula, pode ser também chamado de All-on-4. Tá? Então, esse exame aqui de imagem é um exame do All-on-4 clássico, onde eu fujo dos enxertos na parte superior, principalmente, falando em levantamento do seio maxilar. Tá? E eu vou ter então um cantilever muito parecido, balanceado entre a parte superior e a parte inferior do meu paciente. Tá? Como que a gente vai começar então a fazer o All-on-4 Standard? Nós temos que sempre ver a presença, né, entre tecido mole e tecido duro desse paciente. Tá? Isso vai determinar o tipo de prótese que a gente precisa. O All-on-4 Standard, ele geralmente está indicado para próteses metaloplásticas, tá? Então eu preciso ter um espaço grande da restauração, né, de resina, digamos assim, para que essa barra tenha uma força e não fique fraturando durante a mastigação do paciente. Então eu preciso avaliar sempre se o paciente tem uma linha do sorriso alta ou baixa. Isso vai determinar então a transição dentogengival do nosso paciente. É inaceitável uma transição dentogengival em acrílico rosa, tá? É inaceitável. Nenhum paciente hoje vai aceitar esse tipo de trabalho, tá certo? Então, hoje com o advento da programação do computador, a gente pode pegar o DICOM CD, o DICOM do paciente, pede pelo e-transfer, pede por e-mail e o teu radiologista vai te entregar esse DICOM, você vai conseguir planejar bem certinho a angulação dos seus implantes e conseguir fazer o All-on-4. Olha só, muita gente está indicando o All-on-4 Standard e para dentes não reabsorvidos, maxilas não reabsorvidas, tá? Isso é um erro, porque só se você for fazer metalocerâmica, certo? E mesmo assim é uma prótese dentária, que eu acredito que seja melhor fazer então implantes axiais, já que esse paciente não tem reabsorção. Para reabsorção muito severa, também ele está contraindicado ao All-on-4, tá? Porque eu vou ter uma prótese que realmente não tem aquele osso na zona 2, né? Só na zona 1 eu vou precisar ancorar esses implantes em outras regiões, sejam elas nas pterigoides e zigomáticos. Então o All-on-4 Standard está indicado para quê? Está indicado para pequenos a moderados defeitos. Defeitos do quê? Os defeitos gengivais, né? Onde estava a gengiva, porque os dentes vão ficar no lugar, a gente às vezes não pensa assim, mas os dentes vão ficar no lugar que eles eram antes, né? Mas a gengiva sim, que a gente tem que ver a transição dela, tá ok? Então, o bom do All-on-4 Standard é que se você aprender essa técnica, você vai resolver mais de 90% dos casos de maxila, porque a maioria das maxilas são leve ou moderada reabsorção, tá? Então, isso que a gente tem que entender do All-on-4 Standard e da mesma forma a mandíbula, né? Onde a gente quase não comenta, porque na mandíbula já é bem conceituado você ter 4 implantes ou 5 implantes em mandíbula. Da mesma forma, é indicado para reabsorções leves a moderadas. Reabsorções grandes em mandíbula
Eu já vi muitos A1-4 darem problema, fraturar a mandíbula e aí o problema se estende muito, tá? A gente tem casos aqui que chegaram no hospital pra gente de fratura de mandíbula por tentativa de implante, né, em mandíbulas severamente atróficas, ok? Muito bem, os tratamentos, os conceitos então, se eu tiver osso na zona 1 e 2, tá? Abaixo da zona 1 e 2, né? Você tem então um candidato ao tratamento A1-4, tá? Se eu tenho osso presente na zona 1, 2 e 3, meu paciente vai receber implantes axiais. Então, o implante A1-4 Standard ele está indicado para pacientes em zona 1 e 2, ok? Quando eu não tenho mais a zona 2, ou seja, existe uma medida que é 40 milímetros, né, entre os pilares caninos, traço uma linha média, 20 para um lado, 20 para o outro, eu só tenho zona 1. Se eu tenho só a zona 1, então eu vou partir para uma cirurgia mais avançada, uma ancoragem diferente, que é os implantes zigomáticos que a gente tanto comenta com vocês, tá certo? Muito bem, então um caso clínico aqui, dentes reabsorvidos, doença periodontal, coroas protéticas. Esse caso está excelente para fazer então o A1-4 Standard, tá? Porque eu tenho a perda da zona 3 apenas. E eu não quero enxertar esse paciente mais. Então eu vou fazer um implante inclinado lá na distal, vou fazer um implante axial na parte anterior, vou colocar os pilares angulados, principalmente no distal, geralmente de 30 graus, e vou então reabilitar esse paciente em carga imediata. Quando que a gente vai colocar a barra, tá? A barra é muito importante, existem várias casuísticas que nós vamos conversar com vocês mais à frente. Faz a definitiva já ou faz a provisória, tá? Às vezes a gente pode fazer a provisória e às vezes a gente pode fazer a definitiva. Vai depender até de logística, tá? Depende da tua logística. Eu vou ensinar no próximo vídeo como você vai fazer uma provisória com a própria dentadura do paciente. Então aqui o implante, o raio-x dos implantes, tá? Vejam, eu tenho um implante longo nos distais da maxila. São implantes de 17, 20, 21, 23 milímetros, tá? E você consegue um bom torque nesses implantes, acima de 40 newtons facilmente, se você então fizer a técnica preconizada, tá certo? Então aqui o caso clínico, veja que a gengiva do paciente, o sorriso dele era um sorriso baixo, né? A linha de transição dele ficou um pouco acima, então foi feita uma leve osteotomia, uma planificação dos tecidos para fazer então a reabilitação com A1-4, paciente com carga imediata. Da mesma forma, paciente edêntulo, ali a linha de transição era um pouquinho mais baixa, né, a linha de transição, e aí então você tem que fazer um desgaste ósseo um pouco maior. Tá? Então assim, a gente já ensinou bastante vezes o A1-4 Standard aqui, tá? E basicamente seria a inserção do implante distal, né, sempre angulado, mais ou menos em 45 graus, para que a gente possa estar, então, fazendo o A1-4 de uma maneira que ele trave, tá? Então, são 5 requisitos ao qual a gente já falou em algumas aulas, né? Que é o exame de imagem, aplanamento ósseo, o manejo do sítio cirúrgico, subinstrumentação, o desenho do implante, que é um implante cônico, e a gente consegue então aproveitar toda a altura óssea existente fazendo o A1-4 Standard, que é muito bacana e vai devolver o sorriso do teu paciente muito rápido, com um pouco custo para você e também um pouco custo para o teu paciente. Beleza, meus amigos? Um abraço e até a próxima.